Vamos falar agora de um assunto que você já viu aqui no Balanço Geral, mas a gente continua acompanhando, né, todo o trabalho da justiça em torno dessa menina, o caso da menina de 11 anos, que teria espalhado bilhetes na vizinhança pedindo socorro para sair de casa dos pais em Rio Preto. Esse caso entrou numa nova fase. As investigações descartaram que os textos tenham sido escritos pela criança e, por isso, a Justiça determinou o retorno dela ao convívio familiar, mas ainda é um caso que está sendo acompanhado. Veja só. Os bilhetes com pedido de socorro distribuídos pelo bairro de Rio Preto foram parar no Ministério Público. O caso da menina de 11 anos, que relatava ser agredida pelos pais, foi apurado e divergências foram constatadas. No primeiro momento, a gente já irradiou a questão da proteção. Uma das determinações do magistrado foi o acolhimento institucional para melhor analisar o caso. A partir do momento em que ocorre o acolhimento institucional, essa criança passa a ter o atendimento de profissionais que não só profissionais jurídicos, mas profissionais da assistência social, da psicologia, justamente para ir trabalhando a questão de uma revelação espontânea da criança, de uma manutenção ou até de uma escuta especializada para com ela. E o que foi apurado lá? Foi apurado uma divergência, né? Foi apurado que os pais não praticam esse tipo de situação nesse momento. E a gente precisa preservar a questão da convivência familiar. Após o registro do caso na polícia, a menina de apenas 11 anos foi abrigada pelo Conselho Tutelar. Depois que ela foi ouvida e o bilhete analisado, a investigação apontou que a letra que aparece no papel não pertence à jovem. Por esse motivo, ela foi desacolhida e entregue novamente aos pais. Após o retorno para casa, a criança receberá um atendimento contínuo oferecido pelo município. Isso envolve consultas tanto nas unidades básicas de saúde como no CRAS. Nós temos graus de atendimento de criança. O grau maior é quando nós não temos condições de manter essa criança ou adolescente dentro da convivência familiar. O que nós entendemos? Que existe afinidade, afetividade com os pais, e o caso está sendo agora feito pelas políticas de execução do município, mas com a criança dentro do lar. Se houver alguma situação de violação de direito, imediatamente a vara da infância será comunicada e aí outras medidas poderão ser tomadas, não só a questão do acolhimento, mas questões mais graves como a suspensão e até a destituição do poder familiar. No relato à polícia, a menina informou que não queria mais retornar à casa onde vive com os pais e um irmão de 8 anos devido às agressões. Os responsáveis procuraram o conselho de forma voluntária, onde foram ouvidos e liberados. Usando o caso como exemplo, o promotor ressalta a importância da denúncia para combater possíveis ocorrências de violência, principalmente as cometidas contra menores. Toda denúncia, seja de pais, seja de vizinhos, seja da própria criança ou adolescente, serão analisadas na vara da infância, e a primeira coisa que nós vamos analisar é o melhor interesse dessa criança e adolescente, e promovemos principalmente a questão do acolhimento, ou se houver necessidade de um trabalho com os pais, a gente vai fazer um encaminhamento para que volte a questão da convivência familiar, que é aquilo que é preconizado no Estatuto. Olha, tudo que era possível foi, né, feito pela Justiça e está sendo feito. Esse é o caminho correto, né, de se avaliar. No primeiro momento, né, ficou aí a dúvida, a investigação, o afastamento dessa criança do lar para realmente ter uma investigação. E se houvesse, né, o menor indício de que ela estaria sendo agredida, que houvesse algum risco à integridade física dela, pode ter certeza que a Justiça afastaria ela, né, pelo menos até ser resolvida essa situação. Por isso, como não teve o indício, né, aí a criança retornou. Agora, por que ela fez isso? Aí, meu amigo, outro dia a gente conversou com um psicólogo aqui no estúdio e falou que até é normal, né, as crianças aí fantasiarem. Até tem adulto que fantasia, não é verdade? Tem adulto. Criança, de repente, ela está num mundo paralelo aí
né, imaginando coisas ou por algum motivo, porque de repente os pais são rígidos, ela colocou que, né, não quero mais ficar em casa, e aí acabou fantasiando essa possível agressão deles, né? O que é totalmente errado, mas a gente tem que saber entender, né? O que teve que ser feito, foi feito, a gente torce para que a criança permaneça com os seus pais, né? Porque muitas vezes, né, as crianças ficam bravas, qual é o pai, a mãe que, né, acaba sendo rígido, até em favor da criança, né, do adolescente, né? Mas talvez essa a atitude ou outra questão, de repente a criança, né, não sei se tem acesso à internet, talvez viu alguma situação aí e colocou isso daí, né, e causou esse afastamento momentâneo dela. Mas, né, vamos torcer para que dê sequência aí à vida familiar, porque é importante, né? Família tem que estar junto lá, e esse acompanhamento por parte do município é sempre válido. A gente vai ficar acompanhando esse caso junto com a Justiça e torcendo para que tudo volte a ser como era, né?